Continuando então aqui a nossa lista das figuras baseadas em relações de semelhança, já vimos metáfora, comparação, agora é a vez da prosopopeia, que é conhecida também por um nome mais autoexplicativo, que é a personificação. Ou seja, atribuição de características de pessoa, persona, né? A atribuição dessas características a algum elemento que não é inicialmente humano. Isso que constitui essa linguagem figurada. É baseada em semelhança, volto a dizer, pela semelhança que se estabelece entre o não humano e o humano por meio da personificação da prosopopeia. Volto a dizer, é como se fosse, de uma maneira informal eu digo isso, um tipo de metáfora, por conta da semelhança. Porém, essa semelhança entre o não humano e o humano, personificação daí. Para isso, peguei esse trecho de uma canção do Cartola, um samba, intitulado Cordas de Aço, que nesse trecho diz: Ah, este bojo perfeito que trago junto ao meu peito, só você, violão, compreende por que perdi toda alegria. Veja que essa forma verbal aqui, compreende, se refere a uma capacidade humana, não é? De ter compreensão, de ter entendimento das coisas. E essa capacidade de compreender é atribuída ao próprio violão. Na canção Cordas de Aço, esse eu lírico trata o violão como se fosse uma pessoa capaz de entendê-lo, capaz de compreender por que ele está triste, por que ele perdeu toda a alegria, e essa atribuição de características humanas é que constitui a prosopopeia, a personificação. Seguindo a lista, a gente vai para a catacrese. E o que há aqui de especial nessa relação de semelhança, para que a gente use o nome catacrese e não metáfora, é o desgaste. Desgaste em que sentido? A catacrese já se refere a uma expressão que já está no uso corrente, que já está no uso cotidiano da língua, que, portanto, não tem mais aquele traço de inventividade de um poeta, de um autor, de um pensador, como o caso do Bauman, que vimos agora há pouco, que cunhou a expressão. Ela já é de domínio comum. É o que acontece aqui, nesse poema de José Paulo Paes, em que o autor explora catacreses. O título é Inutilidades, e nesses versinhos ele pergunta: De que serve o pé da mesa se não anda? E a boca da calça se não fala nunca? Catacrese aqui é pé da mesa e também boca da calça. A haste que segura a mesa recebe esse nome pé da mesa com base numa relação de semelhança entre o pé de um indivíduo e aquela haste que sustém a mesa. Tal como o pé sustém uma pessoa, a haste sustém a mesa. Boca da calça também é uma relação de semelhança entre aquele orifício da calça por onde passamos o pé e o orifício bucal de um indivíduo. Por que, porém, não chamar aqui de personificação, não chamar aqui de prosopopeia? Porque, veja, pé da mesa não é uma invenção de José Paulo Paes. Pé da mesa já é uma expressão corrente. Boca da calça não é uma invenção de José Paulo Paes, já é uma expressão corrente. Então aqui nós temos essa figura que é a catacrese, baseada na semelhança, volto a dizer, a semelhança entre o pé de uma pessoa e a haste da mesa, entre a boca de uma pessoa e a boca da calça, é a semelhança, porém numa expressão que já caiu no uso popular. Catacrese, o nome dessa figura. Para fechar a lista, nós vamos para a sinestesia. E nesse caso, arrisco dizer que a etimologia da palavra ajuda a entender que figura é essa. Estesia quer dizer sentidos. É esse o sentido que a palavra tinha, esse o significado que a palavra tinha no grego. É só pensar na palavra anestesia. O que acontece quando se toma uma anestesia? Nossos sentidos ficam ausentes. O A de anestesia indica ausência de sentido. Esse sim aqui indica simultaneidade. Então, na sinestesia, o que acontece é a atuação simultânea de diferentes sentidos: visão, olfato, audição,
tato e paladar, os sentidos do corpo, mais de um sentido, vai atuar aqui de modo simultâneo. Uma expressão sinestésica é explorada aqui, nesse trecho do romance Vidas Secas. É um contexto em que a personagem Sim a Vitória estava distraída, absorta, até que, nas palavras do narrador, despertara um grito áspero, vira de perto a realidade. Esse grito áspero fez com que ela abandonasse seus devaneios e voltasse ali ao mundo real. Veja que em grito áspero se fundem dois sentidos do corpo, uma vez que grito faz referência à audição, não é? O grito ativa a nossa audição para que nós o escutemos, e áspero faz referência à sensação de tocar uma superfície rugosa. Então, aqui nessa expressão grito áspero, nós vemos essa fusão de audição e tato, e a figura de linguagem aqui é a sinestesia. Ela está aqui agrupada entre as figuras baseadas na semelhança, partindo do princípio de que, nesse exemplo que temos aqui adiante, há uma relação de semelhança entre a sensação provocada por aquele grito e a sensação de tocar uma superfície áspera. Portanto, é dessa semelhança de sensações que se faz a fusão dos sentidos, que se faz a sinestesia. Figura com a qual nós encerramos essa primeira lista. São as figuras baseadas em relações de semelhança.